Crianças, agora, ainda no livro Aprender Sempre, precisaremos do livro e também da tabela de números que a Pro enviou para vocês. Peguem o livro e a tabela de números. Vamos contar os números hoje de 1 a 20? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Contamos então de 1 a 20 e fomos contando de 1 em 1, pulando de um número para o outro. E se eu quiser contar de 2 em 2? Por exemplo, ao invés de eu contar o 1, eu vou começar pelo 2. Assim, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Eu contei de 2 em 2, ou seja, 1 em 2, comecei no 2. 3, 4, fui para o 4. 5, 6, já fui para o 6. Então, ó, de 2 em 2. Se vocês estiverem contando, por exemplo, tampinhas, peguem as tampinhas e contem de 2 em 2. Separem 2 tampinhas, mais 2, 2 tampinhas, mais 2 vai dar 4. 4 tampinhas, mais 2 tampinhas vai dar 6 tampinhas. 6 tampinhas, mais 2 tampinhas vai dar 8. 8 tampinhas mais 2 tampinhas vai dar 10. E assim vai. Peguem as tampinhas que vocês tiverem em casa e contem elas de 2 em 2. Façam o teste e vocês verão que o resultado será assim, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Façam um teste, crianças. Se vocês não tiverem tampinhas, pode ser com lápis de cor, pode ser com bolinhas, qualquer objeto que vocês tiverem em casa, palitinhos de sorvete, que vocês tiverem. Testem e contem, aprendam a contar de 2 em 2. É muito legal. Agora, abram na página 92. Está escrito assim, aula 8, contagem de elementos de uma coleção. Crianças, eu já falei com vocês sobre coleções. Vocês se lembram? Coleção é um conjunto de objetos do mesmo tipo. Por exemplo, se eu gosto muito de brincar com dados, eu vou juntar dados. Sempre que eu puder, eu vou comprar dados e vou fazer uma coleção de dados. Algumas crianças têm coleções de bonecas ou de bolinhas. Podemos fazer coleções do que quisermos. Basta escolhermos algo que gostamos e começar a colecionar, a juntar coisas daquele mesmo tipo, ok? Olhem só, hoje vamos estudar sobre coleções de dados. Os dados normalmente são usados para brincadeiras de jogos de tabuleiro. Vocês gostam de jogos? Quais jogos vocês gostam de jogar?
É muito bom brincar de jogos, porque com jogos nós desenvolvemos nosso raciocínio, nossa inteligência. Então, sempre que puderem, peçam de presente jogos para as pessoas da sua família, pois quanto mais jogar, mais inteligente vocês vão ficar, ok? Vamos ver então o que se pede. Nesta aula, vamos determinar a quantidade de dados em duas ilustrações. 1. João Pedro pegou os dados de seus jogos e os organizou em duas coleções. Determine a quantidade de dados em cada uma delas. A. Olhem só, o João Pedro, ele pegou os dados deles e fez coleções de dados. Nessa imagem aqui, quantos dados vocês acham que aparecem? Só de olhar sem contar. Vocês acham que tem mais de 10 dados nessa imagem? Será que tem mais de 10 ou menos? Crianças, se vocês apenas olharem e tentarem descobrir quantos dados há na coleção sem contar, isso se chama estimativa, porque vocês vão estimar, tentar chutar o valor, a quantidade, ok? Tentem imaginar quantos dados há nessa coleção sem contar. E assim vocês farão uma estimativa de quantos dados vocês acham que há. Depois, vocês vão contar os dados para descobrir o valor exato. Como vocês podem contar? Vocês podem contar de 1 em 1 ou de 2 em 2. Olhem só que legal. Eles já foram agrupados de 2 em 2 para facilitar a contagem. Então, vocês vão contar estes dados. Contem de 1 em 1 ou de 2 em 2, do jeito que vocês acharem mais fácil. Depois que vocês contarem, coloquem a quantidade aqui neste quadradinho, ok? Coloquem o número correspondente à quantidade dos dados neste quadradinho. Na página 93, vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês vão contar quantos dados há nessa imagem. Quantos dados vocês acham que aparecem nessa imagem? Só de olhar sem contar. Será que há 10 dados ou menos de 10? Ou será que há mais de 10 dados? Só de olhar, façam uma estimativa e tentem acertar a quantidade sem contar. Depois, vocês vão contar os dados à maneira de vocês. Contem de 1 em 1 ou de 2 em 2. Vocês vão contar do jeito que quiserem. Vocês podem ir circulando o que vocês já contaram para não perder e se misturar. Ou vocês podem ir fazendo um risquinho nos que vocês já contaram. Vocês podem usar as estratégias que quiserem. Podem agrupar, fazer círculos de 2 em 2 e contando de 2 em 2. O importante é vocês descobrirem quantos dados há nessa imagem. Depois, coloquem o valor, o número correspondente à quantidade aqui, ok? 2. Você teve mais facilidade para contar a quantidade de dados em qual das ilustrações? Converse com seu colega sobre isso. Crianças, vocês acharam mais fácil contar os dados deste quadro ou deste quadro? No quadro verde, observamos que os dados foram agrupados de 2 em 2.
Já no quadro azul, eles estão todos misturados. O João Pedro não agrupou de nenhuma maneira, estão todos misturados, não é? Para contarmos e ficar mais fácil descobrirmos a quantidade, é muito importante organizarmos esses objetos. Quando vamos contar, devemos agrupar os objetos para facilitar a contagem. Podemos agrupar de 2 em 2, como João Pedro fez, ou podemos, contando de 1 em 1, tirando os objetos que a gente já contou para um lado. Então, quando vocês forem contar, é importante vocês organizar os objetos que estão contando em grupinhos, de 2 em 2 ou de 1 em 1, entendeu? Porque assim facilita a contagem. Façam um teste, peguem tampinhas ou palitos de sorvete ou canetas e contem, façam grupinhos de canetas ou objetos que vocês tiverem em casa e contem os objetos de 2 em 2, de 3 em 3, de 5 em 5. Vocês verão que é muito mais fácil contar assim do que contar os objetos todos misturados, como estão aqui na atividade B, que aqui está todo misturado. E quando a gente vai contar, os objetos estão todos bagunçados, a gente se perde, não é? Quando organizamos, fica tudo mais fácil.